Gravando então. Cláudio, está com você. Tá. Boa tarde, eu sou Cláudio Amaral, professor aposentado pela Unesp e membro do Grupo Papo Terra. Nosso papo hoje é a participação do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, junto a pesquisadores, professores, construtores e aprendizes do Laboratório Crater, no Festival aberto a oficinas e debates sobre o tema da construção com materiais que não prejudicam o meio ambiente, junto à questão da autogestão. Festival que ocorreu em Grenoble, França, no início deste ano. O MST utiliza em suas construções técnicas de agroecologia com terra crua, madeira, pedra e bambu. O MST foi convidado a compartilhar suas experiências nesse festival, que se realiza de 2 em 2 anos. Chico Barros, arquiteto, participante do MST, membro do Grupo Papo Terra e pós-doutorando na USJT, esteve lá e irá nos contar sobre sua participação e impressões. Chico Barros. Oi, boa noite a todas e todos presentes. Queria primeiramente agradecer muito aos professores Cláudio e Li, Mídio também, Mariana, Pompeia, pelo convite para que eu possa compartilhar dessa vivência que realizei, né, no mês de junho agora desse ano, que foi uma viagem à França. A minha apresentação aqui ela traz, né, muitas questões e muitos debates. É uma conversa bastante rica que extrapola, né, essa nossa presença aqui. A minha ida à França ela faz parte de um desejo e de uma tentativa de mais pessoas do MST. Né? Eu sou arquiteto, como o professor Cláudio falou, faço parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra aqui da Grande São Paulo, do setor de formação. Vai fazer 5 anos que faço parte do movimento, mas tenho, né, desde a graduação, quando estava na faculdade, na FAUSP, atuado junto do MST, né, com os assentamentos, né, nas ocupações, como assessor técnico da usina Assessoria Técnica. Então, é um processo de aproximação, né, da luta pela terra e da construção agroecológica que culmina hoje numa relação que é desalienada, vamos assim dizer, né? Segundo as relações de trabalho que o Marx coloca. Né? Por exemplo, ontem eu estava fazendo uma reunião aqui no Irmão Alberto, a gente está construindo o Pouso Campo Cidade, e estava pegando fogo no assentamento. E a gente para a reunião e pega as mangueiras e vai apagar o fogo, literalmente, vai lado a lado dos assentados viver a luta pela terra e viver o sofrimento e as mazelas que o capital nos imprime. Então, essa apresentação que eu vou fazer aqui, ela pode aparentemente ser meio maluca ou desorganizada, mas é porque é assim mesmo, as coisas elas estão juntas, não podem ser separadas, inclusive, né? A teoria da arquitetura e a prática da arquitetura, o projeto e a obra. Então, eu vou trazer aqui essa ida para lá de 15 dias, que faz parte de um processo mais amplo, não individual, mas do próprio MST, das pessoas que constroem, das próprias assessorias técnicas, né, que todos nós aqui coletivamente fazemos parte das escolas de arquitetura, que tenho percebido nos últimos anos, aí já se vão mais de 20 anos, esse desejo, esse interesse de se relacionar com a experiência francesa, muito por conta da ida do nosso querido professor Sérgio Ferro para lá. A ida dele para lá gera um impacto, gera uma transformação na universidade, na academia e nas movimentações. Então, fui para lá como, né, pós-doutorando, né, da Universidade de São Judas, é um pós-doutorado sob supervisão do professor Cláudio, que trata da arquitetura livre, que trata das experiências dos movimentos populares
que constroem hoje, não enquanto resistência, mas existem produzindo uma arquitetura que está fora do capitalismo, que está dentro de um processo autogestionário. Então, no bojo dessa pesquisa, sendo, né, fazendo parte do MST e sabendo que temos um governo Lula agora que permite a gente voltar a utilizar os fundos públicos para construção, conversando com o Cláudio, a gente falou, não, vamos lá para a França agora, vamos, né, catar as moedas da Bolsa e vamos estabelecer esse contato presencial e físico lá. Era para... A Anaís já estava na França, depois eu vou falar um pouco mais da Anaís também e de outros pesquisadores do CATER. Mas a Lisbeth, que é assentada do MST na Escola Rosa Luxemburgo, também ia. Nós íamos uma dupla, né, de militantes apresentar no Festival Grands du Lizère, que é um festival que tem lá a cada 2 anos, que faz parte de um curso de especialização de construção com terra. Então, nós fomos convidados a apresentar o que o MST faz no âmbito da construção com terra, nesse festival de construção com terra, de um curso de especialização. Então, montamos uma apresentação, a verba foi apenas possível de me levar até lá. Lisbeth fez a apresentação inicial, vou mostrar também muito rápido aqui, para vocês compreenderem o que está rolando, assim, entendeu? Acho que é quase que uma conversa de bar, para a gente contar o que é essa movimentação e que ela é muito importante, bonita e ela deseja mais diálogo, mais participantes, mais pessoas entrando nessa luta. Por aí, assim, essa apresentação também, né? É um convite a se juntar numa mobilização que está acontecendo no Brasil hoje, não é só aqui em São Paulo, o Minto está do Rio de Janeiro vivenciando também essa arquitetura livre do MST nos assentamentos. E só para dar um exemplo de que não é uma apresentação teórica, ela é prática. Né? Hoje, a COTRASP, né, a Cooperativa dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Estado de São Paulo, está apresentando no Ministério da Cidade a proposta de construir 300 casas, mais ou menos, estamos fechando esse número, 300 casas no Estado de São Paulo. E com essa fala é que a gente foi para a França. Falando, olha, o Brasil vai construir milhares de casas no mundo rural, e aí, de novo, vamos fazer aqueles absurdos, os crimes cometidos pelas pequenas empreiteiras do interior, construindo casa no meio dos quilombos, casas no meio dos assentamentos e nas comunidades ribeirinhas, com projetos urbanos, projetos com materiais que destroem a natureza, ou a gente vai se mexer. Foi uma fala também lá nessa apresentação nossa no Grand Atelier, foi nesse sentido, convidando eles a participar desse processo. Apresentamos, teve eco, né? Quem estava lá se interessou e gostaria de vir para cá, então há uma articulação para o ano que vem, que não vamos apresentar aqui, porque ela está em montagem, né? Essa articulação com o CRATER e o Grand Atelier, do qual faz parte desse debate a Anaís, acho que a pessoa mais importante desse processo, pelo ponto de vista da França, é a Anaís, que não pôde estar aqui agora por conta do fuso horário, teve questões lá de horas e não pôde estar aqui, mas ela faz parte junto aqui, e a Liz também, que é assentada aqui de Aras. Então, estou pensando assim, como que a gente faz, né? A gente tem mais ou menos 1 hora, para também não ficar muito chato, eu vou fazer como um relato de viagem. Né? Foi super impactante, né? Conhecer a França, ver que lá também tem classe trabalhadora, lá de fato é o lugar onde a Comuna de Paris aconteceu, então essa elite brasileira que é muito mesquinha, quando fala da França, fala com biquinho e a minha champanhe, não sei o quê, mas a França não é isso, foi o primeiro impacto que eu tive, né, de chegar lá e ver que lá é um lugar, principalmente Grenoble, uma cidade universitária extremamente progressista, de luta. Então, foi um diálogo mesmo, né? A relação com os franceses não foi uma relação colonial, de nos sentirmos, né, essa relação de que vamos buscar conhecimento de um lugar mais avançado do que nós, né? Tipo, como diz o Lula, né? Não falar, Chico Buarque falando do Lula, né? Da gente não se deixar falar fino com o falar grosso, mas estávamos dialogando na França e no CATER isso foi muito impressionante de ver que a relação deles com o mundo, dos trabalhos que eles fazem, é de diálogo. Eles negam essa relação colonial, negam a dominação. Então, a primeira coisa que eu queria dizer assim, que a gente foi lá para ver a classe trabalhadora e a universidade em luta contra o capital, de fato, buscando
alternativas. Lógico, isso não é hegemônico, é sempre uma minoria, né, vamos dizer, de 30 pessoas que estavam lá, tinha uma meia dúzia que veio, de fato, conversar e entender o que é MST e tal. Outros tantos não acabam se interessando diretamente, né, não é uma panaceia também. Mas assim como aqui a gente vive isso, né, lá é muito parecido. Então, vou começar aqui mostrando super rápido, para vocês terem uma ideia do que a gente falou lá, né? Tudo bem, se for assim, eu mostrar a nossa apresentação lá, só para ilustrar o que Anaís e eu falamos, o que Lisbeth e eu falamos, né? Vamos ver onde que está aqui. Está compartilhando minha tela? Não, né? Eu preciso compartilhar. Vamos lá. Share screen. Aqui. Está compartilhando? Sim, está compartilhando. Legal. Então tá em francês, né? Graças à companheira Anaís, que morou no Brasil durante 10 anos, pesquisadora do ABS, né, do Grupo de Habitação e Sustentabilidade daqui de São Carlos, orientada pelo professor João Marcos. Ela nos ajudou, a Lisbeth e eu, a pegar essa apresentação do MST e transformar ela em uma apresentação para os franceses. O interessante foi que, chegando lá, como os estudantes do curso de especialização do CRATER, na sua maioria, falam inglês, que são de vários países, eu acho que é o curso do mundo, né, mais importante que tem, né, nesse âmbito. Então tem gente do mundo inteiro lá. Então no final a gente apresentou o escrito em francês, mas a fala foi em inglês. Então eu vou mostrar super rapidinho assim, como conversa de bar, tá bom? Não é uma apresentação acadêmica com o tempo necessário para o conhecimento cognitivo da apresentação. A ideia não é essa, mas só para vocês verem, tá vendo? Então a Anaís, a Lisbeth apresentou primeiro, né? Nós cultivamos a terra, ela nos cultiva. Então, foi apresentado o Brasil, né? De onde a gente vem, dos assentamentos, a reforma agrária, né? A quantidade absurda, né? 1 milhão de famílias assentadas. Eles têm um pouco a perspectiva da escala que é a reforma agrária no Brasil, óbvio que milhares de vezes aquém da nossa necessidade social, mas de que é algum feito que permite ter territórios livres. A gente apresentou um pouco das ocupações, explicando o que é a reforma agrária, da onde que vem essa possibilidade de reivindicação popular que não se realiza ainda a contento, mas que alguma história ela tem de luta, explicando os assentamentos, o lugar da produção, da agroecologia, da educação, da cultura, do MST, né, a luta pela terra com os programas habitacionais, o programa de educação. Aqui é da onde Lisbeth fala, que é da Escola Popular Rosa Luxemburgo, lá em Aras. Então, teve uma experiência muito interessante com a participação da Piabiru, Assessoria Técnica e Recursos do CAL. Essa turma que está aqui, a gente construiu lá, participei online desse processo como parte do MST, então a gente construiu um pequeno módulo de terra, de adobe, de BTC. O Tiago participou também desse processo, era companheiro da Anaísta também, há um tempo atrás. Então, a Lisbeth fala de um lugar que está lutando pela construção com terra, onde realiza experiências de alternativas de construção agroecológica. E aí fiz eu uma apresentação também, né, contando um pouco da pesquisa do pós-doutorado pela São Judas, em parceria com a FAUSP, né, em parceria com o LCC, o Laboratório de Culturas Construtivas, onde apresentei arquitetura livre, né, dentro das dinâmicas de construção de terra com terra do MST. Apresentei um pouco no trabalho que a usina e o ABS fizeram em 2002, que é a construção de casas no assentamento, a partir do processo autogestionário, a Assembleia das Famílias. Então, para demonstrar para os franceses que a gente estava indo lá, não pedir uma orientação daquilo que não se sabe fazer, mas estabelecer um diálogo. Por quê? Aonde está a chave desse diálogo? Porque o CRATER ele tem uma experiência de escala. O CRATER ele tem diálogo com governos do mundo que o procura para realizar atividades na África, também no Oriente, para construir casas com esse processo que o ABS faz, né, historicamente, aqui no Brasil, só que em grande escala. Então, o diálogo com o CRATER foi de convidá-los para participar aqui desse processo de grande escala que a gente vai viver no Brasil, se eles querem contribuir. Eles disseram que sim. Agora, esses termos que estão sendo agora tratados, né? Da onde vão vir os recursos, da onde vão vir as pessoas, de lá para cá, se tem diálogo sul-sul também. Então,
mostramos para eles essa experiência do ABS em Itapeva, onde construiu uma marcenaria coletiva, um curso de formação com os jovens, que foi central, né, no processo pedagógico. Mostrei um pouco também da Escola Nacional Florestan Fernandes. Aqui tem o professor Sérgio Ferro, lá na época da obra, do lado direito dá para ver, conversando com o Caio Bolsinhas e a Lilian, que é a arquiteta que fez o projeto, né? E aí, bebendo dessa história do MST, não sei se está aparecendo a minha camerinha também aí, esse livro feito na época, ele conta tudo já, que quer dizer, desde o ano 2000, aqui na introdução, cita o crater, cita, né, a relação com o Sérgio, cita isso tudo, quer dizer, é uma história que já vem de 20 anos para cá, desse desejo, desse interesse do MST se aprimorar tecnicamente, com as suas bases, com os seus construtores, para fazer frente à construção, constru business do ferro e do cimento, e essas coisas todas. Então foi muito legal, né, de mostrar para eles. Eles conheceram um pouco da Escola Nacional, que é essa construção muito interessante. Na época, a Integra, né, a cooperativa, contribuiu para a obra. Acho que todo mundo já ouviu falar, já conhece, já tem, né, conhecimento da Escola Nacional. Aqui também construções com bambu, com sapé, mais recentes. O campo de futebol também, que foi feito de uma forma autogestionária com professores e estudantes da FAUSP, né, as arquibancadas, um canteiro escola, né. Então, para eles verem que a gente também está debatendo aqui uma atividade do Instituto Laudenor de Souza também, pela valorização da difusão do conhecimento popular dos construtores, né, com recurso do CAL, onde teve seminários com diversas falas, o professor Sérgio participou também, Reginaldo, José Baravelli, então, oficinas de construção com bambu, e aí um galpão que a gente construiu aqui no Irmão Alberta, no assentamento, e essa pequena obra do Pouso Campo Cidade, né, que está em obras aqui no Irmão Alberta, né, fica até um apelo aos companheiros e companheiras que estiverem aqui. O Irmão Alberta, nesse momento, vive um ataque, né, da Sabesp com o possível despejo, mas a gente acredita que o MST vai conseguir resistir. Então, tudo isso a gente mostrou para eles lá. Eles ficaram felizes, maravilhados e dizem que estão, né, com bastante diálogo, buscando meios de vir para cá participar desse processo do Minha Casa, Minha Vida Rural, para contribuir com a nossa formação. Então, foi isso que a gente mostrou lá. Aí, aonde é que a gente apresentou isso, né? Eu vou seguindo adiante, tudo bem? Vou aqui numa toada. Se tiver Perfeito. algo importante para falar, por favor, me interrompam. Eu vou partir, então, agora para mostrar aqui uma outra coisinha, que é aonde foi que a gente falou isso, que é um dos lugares mais interessantes que quem luta, né, pela construção agroecológica e emancipatória nas escolas de arquitetura tem o canteiro experimental como o grande espaço que permite o encontro, né, com a matéria construída da arquitetura. E é muito famoso aqui também de todos nós o Grands Atelier, né, que deixa eu pegar aqui as fotos que vão mostrar o Domínio da Terra, festival desse curso de especialização, que aí é o CRATER, né, o Laboratório de Pesquisa, que vai fazer no espaço do Grands Atelier. O Grands Atelier é um espaço público nacional da França, né, ligado ao Ministério da Cultura, se não me engano, teve uma participação muito importante do professor Sérgio Ferro na sua criação, na sua idealização, um espaço que permite, vocês vão ver daqui a pouco, o encontro dos teóricos idealizadores da arquitetura com a própria arquitetura de uma forma desalienada. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela, e aí vocês vão poder ver algumas imagens do Grands Atelier. Acho que vai ser aqui. Como vocês vão ver, são fotos que estão no Google, né? Como eu disse, é uma apresentação informal. As tarefas do MST são tão urgentes que o tempo para sentar e fazer uma apresentação acadêmica organizada não há, né? Essa forma de trabalho e de pesquisa e ação, ela nos coloca num desafio com o tempo, né? A sentar e escrever. Então, aqui tem essa primeira foto que está aqui,
mostra um dos módulos do Grands Atelier. Ele é tão moderno, tão, vamos dizer, dotado de recursos, né? A França tem muito dinheiro para pesquisa, muito dinheiro nas universidades, que eu diria que parece um barracão assim da NASA, né? Enquanto tecnologia para produzir foguete, né? É um absurdo a quantidade de ferramentas, de máquinas, de materiais, de salas de aulas, de computadores, de tudo, ou seja, tudo que a gente sempre aqui no Brasil sonhou como um espaço que permite o encontro do processo tecnológico com nossos desejos teóricos do projeto de arquitetura, é esse lugar. Acho que a gente tem que aprender com eles e buscar fazer algo parecido aqui no Brasil, né, o que nós estamos fazendo nas escolas de arquitetura hoje. Ver como é que eu consigo passar à frente. Acho que aqui, vou passar de uma forma, voltar um pouco aqui. O que acontece nessa semana onde a gente fez a apresentação? Uma semana onde o curso de especialização dura 2 anos. No meio desses 2 anos, esses 30 estudantes eles são convidados a fazer oficinas, onde eles mesmos vão criar essas oficinas, os seus temas, as suas abordagens da construção com terra, e vão ter uma semana para apresentar para a sociedade francesa, ou seja, é um espaço aberto, onde visitantes entram e saem para conhecer as suas experiências, acompanhadas pelos professores especialistas de construção com terra. Então, aqui, nesse pequeno caos, tem 5 grupos espalhados e que estão montando as suas oficinas como se fosse uma pequena bienal de projeto. Eles estão ali organizando porque vão receber os visitantes no dia seguinte. Então, eles estão todos lá correndo para conseguir ter os painéis, a parte pedagógica, a parte de apresentação, para receber famílias, receber curiosos, receber trabalhadores da construção civil. Então, vou mostrar aqui, passando esse ambiente que eu estava vivendo ali. Né? Eles estavam lá correndo para preparar tudo, porque no dia seguinte iria chegar os visitantes. Eu já vou mostrar um pouco das 5 oficinas aqui. Essa daí é muito interessante. Eles pegam um prédio, né, de concreto armado e propõem o seguinte: tirar toda a parte de alvenaria de vedação e substituir com terra. Então dá para ver na planta do piso, onde tem um banheiro ali, do lado esquerdo tem um pilar que sobe onde está desnudo ali, parece pintura do nosso professor Sérgio Ferro, onde se mostra a estrutura do processo, né? Você tem a base do pilar, depois o ferro aparece. Eles estão mostrando que é possível, né, inclusive, você, ao reformar um apartamento no coração de uma metrópole, você substituir materiais. Você não é obrigado a ter que fazer uma reforma, fazer melhorias, fazer adaptações, a utilizar materiais industriais que não tenham aí um processo de produção que dialogue com a nossa necessidade de respeito ao meio ambiente. Então, esse aqui é um exemplo que eles vão apresentar muito interessante, né, de colocar caniço, colocar materiais naturais no meio de um prédio. Então, tem a plantinha aqui, onde eles apresentam esse projeto, então eles estão aqui construindo essa pequena maquete 1 para 1. Aqui é um trabalho muito interessante também, que aí eles vão fazer em diálogo com... Aqui no Brasil a gente tem uma coisa que é o Senai, né, que forma os trabalhadores pelo capital, né? A formação do Senai é de controle, é de treinamento, muito difícil de conseguir algum processo libertário dentro do sistema S. Lá na França eles têm uma instituição que é centenária, que chama... como que chama mesmo? Le Compagnon du Devoir, são os companheiros, numa tradução difícil, quase impossível para a nossa língua, são Le Compagnon du Devoir, são como se fossem os companheiros do dever, assim, fazendo a tradução literal, e que eles, com uma base do sistema de aprendizado medieval, eles vão, durante anos, ficar internados. Do lado do Grands Atelier tem um centro de formação do Compagnon du Devoir. Então, eles estão presentes no Grandes Atelier, os trabalhadores também. Essa é a nossa necessidade. Nossos canteiros de escola, que o ABS vai fazer aqui no Brasil muito, Minto, né, as assessorias técnicas, não há possibilidade de desalienar um arquiteto se você não tem o trabalhador junto para ter a troca e o diálogo. Então, aqui, essas pequenas curvas catenárias têm um embasamento de pedra. E quem está responsável de fazer o embasamento de pedra são os companhões. Então, mais para frente vai mostrar um pouco eles cortando a pedra, e é uma pedra porosa que dá para cortar com serrote até, super interessante.
e aí essas pedras que são os tijolos que vão fazer o arco. Então, fazendo um embasamento aqui, aí tem o painel, né, contando, né, o projeto que eles fizeram para esse professor Alexander, ele está ali observando a inclinação do arco, ali está ele também com aquele gabarito que a gente também conhece por aqui para fazer cúpulas, né? Então a gente está assim super em casa, né? Vendo que estamos entre companheiros, muitos falam português, inclusive, e muito felizes de ver que a gente estava por lá trabalhando junto. Aqui um dos exercícios que eles fizeram é essa cúpula, onde eles projetaram um sistema de cobertura da cúpula com tijolos produzidos com feno prensado com um pouco de um líquido com argila. Então era uma outra experiência tecnológica que eles estavam mostrando. Aqui era um grupo que ficava até fora do galpão, mostrando também uma das técnicas construtivas da França mais antigas que tem, que é misturar a terra com o feno num bololô, e você vai fazendo a parede batendo com um grande martelo de madeira para ir socando e subindo a parede. Depois, mais para frente, vai dar para ver. Aí eles já estão com alguns visitantes ali do lado esquerdo, uma família, e eles estão mostrando essa técnica de construção, que é o cubage, que chama, né? Lá eles estão trabalhando. E o interessante, como a gente, né, sabe e reconhece nas nossas experiências, a alegria, o trabalho livre, a festividade e, ao mesmo tempo, a disciplina de fazer tecnicamente correto, segundo os processos históricos, o conhecimento acumulado. Então, foi uma vivência muito, muito importante de ver, né, a pequena ali com o pai e a mãe ensinando o trabalho de construir, como que se faz, e todo mundo achando isso importante e interessante. Aqui os companhões de Devoir limpando uma das pedras, incrível a quantidade de equipamentos para limpar o espaço lá. Esse daqui é uma outra experiência que foi construção com paredes de taipa de pilão. Essas paredes eram montadas fora do ateliê e eram erguidas, içadas com uma ponte rolante que vem por cima e aí encaixava essas grandes peças que são super pesadas. Lá já estão alguns visitantes dentro daquele apartamento, né, que está em obras. Uma outra oficina que tinha também era de revestimento com terra, também muito famosa, né, de como que a gente faz as misturas de argila com as granulometrias, cores e formas diferentes. E eles estavam apresentando a importância do revestimento com terra dentro das casas, onde você pode ter um móvel de madeira e você pode revestir com terra, no intuito de permitir que, com a presença da terra dentro das casas, aquela capacidade ergométrica, né, da terra respirar e equalizar a quantidade de água que está em suspenso. Então, ali as oficinas com as ferramentas, equipamentos, aí o estudante me ensinou a fazer um pouco também um pequeno painel de revestimento de terra. Aí um móvel, né, que eles mostravam, olha, é possível você pegar um móvel e fazer o revestimento com terra no intuito de... E aqui está um pouco, a definição não está muito boa, mas o Patrice Toit, que é companheiro do professor Sérgio, que é grande entusiasta, um dos grandes responsáveis pela existência do Crater e do Grands Atelier. Do lado esquerdo dele é o Maxime, que é diretor do Grands Atelier. Ele tem a geração do Minto, assim, e a minha, mais ou menos, é jovem. E ali do lado esquerdo, uma professora do maio de 68, da França, né? Óbvio, da França. Quando soube que era do MST do Brasil, ficamos conversando ali um bom tempo, né, para trocar experiências. Ao mesmo tempo, ao longo dessa semana, havia apresentações de diversos países da Europa sobre experiência de construção com terra, também muito focado no patrimônio, né, como lá há essa importância de não tanto construir coisas novas e demolir, como a gente tem aqui no nosso capitalismo do constru business, eles têm uma atenção para a requalificação muito maior do que a nossa. E a requalificação de monumentos, né, de casas comuns com terra. Então, tinha esses debates.
aqui olhando de cima, né, o galpão, esse olhando de fora, na incrível quantidade de equipamentos, de máquinas para carregar os materiais todos, onde o esforço é bem diminuído. Isso é fora do Grands Atelier, na hora do almoço, né, é uma coisa super bacana de sentar na grama e comer todo mundo junto, cada um levar sua comida de casa e trocar maçã, trocar fruta, cereais. Né, lá não tem o passado escravocrata como o nosso, não tem funcionários lá, não tem gente que é paga para limpar ou para carregar, lá todo mundo faz tudo, né, é muito saudável de ver essa relação. Aqui é uma professora do Crater, do Grands Atelier, cubana, que está ali apresentando para esses visitantes que querem conhecer um pouco da construção com terra ali, alguns exercícios de granulometria, de colocar água, de sentir a areia, sentir a argila. Para leigos, né? A professora muito, uma didática incrível, assim, para demonstrar a importância da construção com terra. Essa experiência que a gente está vendo aqui, ó, é organizada pela filha do Patrice. Ela conheceu Boal, né, conversando com ela depois, então é uma experiência sensorial para a gente lembrar da importância da terra. Então ela construiu, parece um pequeno vulcão, aonde a gente, né, pode entrar e põe uma música e fica cada um ali uns 15 minutos, depois a gente faz um relato da experiência sensorial desse diálogo com a terra. Falei muito rápido aqui, é muito mais do que isso. Lá fora, com os companhões de Divoire, eles fazendo a oficina de corte de pedra, né, para fazer a fundação daqueles arcos. Ele demonstrando ali como que transpõe o desenho que está bidimensional para uma pedra. Ali atrás dá para ver as cadeiras vazias, é onde vai ter uma plenária muito importante, com, né, pelo menos para a França, para as escolas de arquitetura que vão fazer um debate ali fora. Aí está o Compagnon de Devoir, aqui do lado esquerdo, apresentando, ensinando os estudantes. Aí tem um dos visitantes ali experimentando cortar pedra com serrote. Ele pede para... E é incrível, é um tipo de pedra que permite mesmo esse trabalho com essa facilidade de criar a forma e depois montar, né? Então, ali onde eu disse que ia ter, né, a plenária acontecendo ali, com debate de pessoas do Ministério da Cultura. Então, parece um hangar, né, super tecnológico, e que o objetivo dele é isso, é permitir um encontro do desenho com o canteiro, que é aquilo tudo que a gente sonha e luta, que é o que o capital nos conforma aí nas escolas de arquitetura. E não tem não tem muro, não tem grade, é um lugar que do lado direito tem uma calçada, um ponto de ônibus, você desce e está lá no Grands Atelier. É um carro passando ali, né, voltando, então não tem. Então é um espaço que está, vamos dizer, literalmente aberto, né? Ali atrás dele é onde guardam os materiais, né, tudo com altura, então tem maquinário para levantar lá para cima, madeira que chega, pedra, areia. É realmente um aprendizado muito bacana. E tem uma estrutura enorme, né, de compras de materiais, de organização da agenda, né, que é um lugar que sempre tem coisa acontecendo, né? A França, as escolas de arquitetura da França, acho que são mais de 10 escolas, usam o espaço para festivais, e como é esse que eu estava participando, né? Aí a parte administrativa do ateliê, com um monte de planta, de plotter, ali, e voltando um pouco mais aqui na apresentação da cubana, né? E esse aqui é o Patrice, que a gente deu para ele uma camiseta do MST, ele na hora vestiu e ficou desfilando e contando para todo mundo e gostando muito de estar podendo receber uma visita, né, de brasileiros com esse objetivo de democratizar esse conhecimento que eles avançaram lá durante muitos anos e que ele super de luta, super de esquerda, super comunista, junto com o Sérgio, durante muitos anos busca que esse espaço seja cada vez mais aquilo que a gente está aqui conversando, e menos um espaço de apropriação das empresas, né?
um debate com Pedro Arantes e outros da usina, discutindo isso, de que o Grandes Atelier ele é um espaço que é ocupado, pode ser pela uma empresa de produção de alumínio que vai lá fazer uma oficina, ou pode ser por um curso que a gente está programando, se tudo der certo, para o ano que vem, onde assentados do MST podem ir para lá, estabelecer um diálogo, um intercâmbio cultural entre o que se faz aqui e o que eles fazem lá, e depois eles vêm aqui para o Brasil participar das obras, porque as obras vão acontecer, né? A gente está assinando, o telefone que eu recebi agora é da Vivian, da cooperativa do MST, que está dando entrada no Ministério das Cidades. Então depende de nós, né? A gente contribuir para que isso seja da forma democrática. E aí ele nos ensinando a assentar o tijolo, né? A obviedade da desalienação de que o tijolo como se faz uma massa, né, a capacidade dele de fazer a mistura ali, explicando para os jovens que estavam ali, era incrível de ver, né? De que esse é o caminho que a gente tem que seguir. É isso. O que aí um pouco mais das plenárias, né, que teve lá, a parte tecnológica também, com todas as cortadoras laser, né, e a ocupação do conhecimento automático, também dialogando com os trabalhadores que estão sendo formados aí, da gente enfrentar isso sem medo e controlar e dominar essas máquinas que tem que estar ao nosso favor, né? Só para perguntar como que está o tempo, assim, tem mais alguns minutinhos? Tá tranquilo, Chico. Tranquilo? São 10 para 7, enfim, teoricamente você teria mais uns 20 minutos aí, fica à vontade. Tá, então é o seguinte, eu vou pular para uma próxima etapa, que seria mostrar um pouquinho do Crater. Né? O Crater ele é um laboratório que está dentro da Faculdade de Arquitetura de Grenoble, que está completando agora também 30 anos, né? A mesma idade aí do ABS, de São Carlos, e que ele tem atuado no mundo inteiro, né? Tanto na área do patrimônio, falo meio brincando assim, se tiver um problema na tuba do Tutankhamon, se tem um adobe que está ali meio rachado e que precisa consertar, que tem mais de 3, 4, 5 mil anos, a ONU vai chamar o Crater para arrumar esse adobe, porque tem esse conhecimento científico apurado, né, de escala mundial. E se, por exemplo, que é o que acontece, tem um grande desastre num país do Oceano Índico, em que milhares de casas são destruídas e que têm que ser construídas com rapidez, de uma forma padronizada, mas respeitando a liberdade de uma tecnologia aberta das comunidades construtoras e os conhecimentos específicos, eles chamam o Crater também. Então, eles têm muito o que nos ensinar, e enquanto o espaço físico é enorme, assim, ele toma conta da Faculdade de Arquitetura por baixo, são acho que umas 10 salas, mais ou menos, com uma biblioteca enorme. Então, eu vou parar um pouco aqui de mostrar o Grandes Atelier, e vamos pegar o carro e dirigir 75 quilômetros até Grenoble, onde tem a Faculdade de Arquitetura. Vamos ver se vai dar certo. Isso, chegamos lá. Então aqui a gente pega um tram, né, um trenzinho urbano, os bondes, desce na estação de bonde, passa por uma ponte, e aqui por baixo a gente vai encontrar então a Faculdade de Arquitetura, a Escola de Arquitetura de Grenoble. De frente, de fora, ela é assim, dessa forma, e faz parte de um bairro novo lá de Grenoble, que acho que é Villeneuve, se não me engano, como se fosse um bairro moderno, enorme, com conjuntos habitacionais e parques, e a faculdade está bem na entrada desse bairro. Isso aqui já é dentro do Crater, né? Lá é uma sala de reunião, esses são os estudantes que estão fazendo curso de especialização, e aí eles estão aqui fazendo uma oficina de revestir as paredes do laboratório. A gente vê que estão ali trabalhando, e aí os professores vão na prática também ensinando, num lugar verdadeiro que tem uso, não é um laboratório que depois vai se desfazer o que se faz, a coisa vai ficar lá. Então, as ferramentas, os equipamentos, né, infinidade de diferentes tipos de
de equipamento que se usa. Lá estão eles trabalhando no crater. Aqui do lado direito, naquela porta ali, se a gente entrar, é a biblioteca. Aí no meio de frente tem uma pequena maquete, uma construção que parece do mundo árabe. Não sou especialista para filmar, me desculpe. Do lado esquerdo é uma sala de pesquisa. Então, tem livros, computadores. Acho que é muito maior do que qualquer laboratório de pesquisa que a gente possa pensar aqui no Brasil. A gente multiplica por 3 aquilo que vocês já viram que é grande. Então, publicações diversas, história muito importante. Isso é olhando de fora, né, do crater, a gente entra por uma dessas portinhas assim, vai dar lá no laboratório. Então, a faculdade ela dá face para esse grande parque, né, o outro lado da faculdade de arquitetura. Isso é dentro da faculdade, tem esses espaços externos para reunião, para... Eu acho que do crater é isso que eu tenho para mostrar. Deixa eu atualizar aqui, ó, que acho que tem mais fotos, na verdade. Do crater, tem sim. Legal. Então, super importante, ela não está aqui presente por conta do fuso horário. Essa é a Anaís, que é pesquisadora do crater aqui do ABS, que fiquei alojado, né? Agradeço muito a companheira de ter sido alojado lá na casa dela em Grenoble, e ela que apresentou e abriu todas as portas com a chave do Sérgio Ferro, né? Em diálogo com os professores de lá. Aqui mais umas fotos da faculdade. Aqui a porta do crater, a Anaís ali na porta. Tem pequenos bonecos assim feitos também pela filha do Patrice. Aqui é muito interessante. O Léo, ele é brasileiro, estava lá no crater trabalhando no laboratório e ele trabalhamos juntos aqui num assentamento de Itapeva em 2002, construindo a casa do Camilo de adobe aqui. Então a gente fez uma reunião lá um dia, a gente foi num café daqueles super de protesto assim que tem lá e a gente se encontrou. Éramos 5 pessoas do ABS lá na França. Então, a Anaís, o Léo, a companheira dele, e o Maurício e eu. Então, a gente fez quase que uma reunião do ABS lá, né, debatendo a necessidade desse diálogo, a importância do que seria esse trabalho de intercâmbio cultural. Essa é uma das salas do laboratório, né, mostrando os equipamentos ali de granulometria, de separação, de fazer testes, de fazer corpos de prova, de tudo com terra, né? Então, são cenas deles conversando lá no laboratório. Né? E esse daqui é o que passou no Instagram, a conferência, acho que estou eu ali falando, e a Anaís também sentadinha, e a Lisbeth falando lá, a partir daqui do Brasil. Né? Esses são os estudantes que estavam nos assistindo lá, no Grands Atelier. Esse é no Grands Atelier. Ali, o card, né, de divulgação que fizeram da gente lá, né, o Francisco, o Lisbeth. Isso foi o que ficou divulgado para os estudantes e para a comunidade. O livro do Sérgio Ferro, em francês, né, Dessin et Chantier, que é produzido pelo Crater lá, e a infinidade de livros que o Crater produz, né, o Patrice, o Thierry, que é coordenador do laboratório de pesquisa, presenteou o LCC aqui de alguns livros, e estão lá na faculdade, estão lá na biblioteca da FAO. Aqui é uma visita que Ediane está ali e Sérgio descendo a escada. A gente foi na casa do Zé. Zé é o amigo deles, pedreiro, né, mestre de obras, que junto com eles fez a casa do Sérgio Ferro da Ediane lá na França. Então, depois dessa ida a Grenoble e ao Grands Atelier, fui conversar com o Sérgio e Ediane para dialogar a respeito dessa pesquisa de pós-doutorado que Cláudio e eu e o nosso grupo de pesquisa aqui de arquitetura livre estamos fazendo, porque é um diálogo intrínseco à obra do Sérgio, que ele vai estudar o trabalho livre, juntando com aquilo que já prescrevia Huskin a respeito do trabalho feito com prazer, que o Cláudio também estuda, acho que o maior especialista do mundo sobre a questão do desenho e o trabalho feito com prazer dentro do ser humano Huskiniano. Então, a gente estava ali conversando, saindo da casa do Zé, que é o mestre de obras. Aqui é o Zé, esse legal Fiorino dele, onde ele vai fazer os trabalhos pela cidade, ali em Grignan, né, onde mora o Sérgio Ediane. Então, ele mostrou ali como que ele carrega todas as ferramentas e tudo.
Incrível esse carro, tem tudo lá, todo tipo de furadeira, de serrote, e aí ele vai trabalhando pelas cidades. Aqui, Ediane dirigindo e Sérgio ao lado, a gente voltando para Grignan, onde eles moram, dá para ver ali o castelo de centenas de anos na vila medieval. Essa é o jardim da casa deles. Então, foi muito conversado nesses dias a respeito da arquitetura livre e a respeito do que está se fazendo no Brasil hoje, nos assentamentos de construção com terra, construção agroecológica, universidade e esse diálogo de intercâmbio cultural com a França. E uma coisa muito interessante, acho que talvez para terminar, é que os próprios franceses, né, o Alexander, professor do Crater, falou, olha, aqui na Europa tem muito recurso para apoiar projetos dessa forma, mas vai haver mais recurso ainda se nesses projetos que estão sendo planejados, sonhados, eles fossem feitos de diálogo sul-sul. Então, a nossa experiência aqui de construção com terra seja feita em diálogo com os companheiros aqui da América Latina, por exemplo, ou com os companheiros também camponeses da África. Então, nesse projeto que a gente está delineando, escrevendo, de buscar recursos, no cronograma de atividades, a gente pensa de fazer esse diálogo com outros países da América Latina. Então, demonstrando essa noção de que qualquer reprodução do autoritarismo europeu sobre as Américas aqui tem que ser rechaçado e negado, e que a gente faça de uma forma dialógica mesmo, freiriana nessa relação. Né? Aqui, na estação de Grignan, está ali o professor Sérgio aguardando o trem, então a gente se despediu e aí segui de volta para Grenoble, né, para ter mais algumas reuniões lá, e avançar um pouco nessa proposta de diálogo, e eu acho que é isso. Fica por aqui essa apresentação e aberto a questões, dúvidas, sugestões. Vou parar de compartilhar aqui, tudo bem? Perfeito. Dá um pin aqui. Bom, Cláudio, não sei se você quer assumir aqui a condução do diálogo daqui para frente. Não, acho que você faz melhor isso do que eu li. Então, tá bom. Vamos lá. Bom, queria primeiro agradecer você ter compartilhado, Chico, com a gente essa história. Muito bom fazer essa visita assim virtual, né? Enfim, através do seu olhar. E junta um monte de pecinhas, né? De a gente conhecer um pouco dos grandes ateliês, um pouco da escola de Grenoble, um pouco das relações e tal. Então juntou um monte de peça aí, que foi muito bom. E aí, bom, acho que a gente vai abrir para uma conversa aqui, acho que todos podem, enfim, se manifestar, ou por chat, ou levantando a mão, enfim, como ficarem mais à vontade. Eu já estou cheio de curiosidades aqui, mas o Minto começou aqui, abriu vamos abrir então com a pergunta do Minto, eu guardo a minha para daqui a pouco, então. Minto, vai lá. Bom, boa noite a todo mundo. Antes de mais nada, queria também agradecer o Francisco por trazer essa super experiência para a gente. E eu queria fazer uma pergunta que é uma coisa que me deixa instigado, uma pergunta assim, que acho que é uma resposta curta. Me parece que se você olhar, né, o modo de produção dos lugares, das pessoas, da sociedade, os instrumentos que eles utilizam falam muito sobre o modo de produção e de reprodução. Então, assim, o nosso modo capitalista de produzir, né, produz um tipo de fábrica que tem a ver com um tipo de trabalho e assim vai. Eu sempre fiquei pensando que isso, eu levaria esse mesmo raciocínio para as escolas. E se eu estou falando de escola, eu também falaria de canteiro experimental nas faculdades de arquitetura e urbanismo. E daí eu fico me perguntando, né, obviamente que ao trazer para o Sul, né, essa discussão, né, quais seriam, na visão aí do Francisco,
esses mecanismos, essas máquinas, né, que estariam mais em sintonia com as nossas necessidades e com as nossas aspirações, porque, obviamente, o nosso modelo é outro, porque a gente é uma outra economia e, principalmente, acho que a gente quer avançar para outro lugar, né? Então, me parece que e eu tenho certeza, né, que é um pouco disso que você está falando sobre esse diálogo, né, Francisco? Mas para onde a gente deveria ir, será, enquanto canteiro experimental, na perspectiva, então, de consolidar, esse nosso lugar, que não é aquele, e dois, caminhos para onde a gente quer chegar, sejam eles contra-hegemônicos, né? Não sei se eu me fiz claro, mas assim, deve ser um espaço um pouco diferente, deve ser máquina diferente, ou não, ou estou viajando. Era por aí que eu queria colocar. Legal. Tá dando para ouvir? Aqui tá rolando? Tá. Então é o seguinte, eu vou falar aqui livremente, acho que não tem nenhuma teoria muito assim formulada. Mas o que eu imagino assim? Quando eu estava explicando para os companheiros do MST qual que era essa pegada, né? Pô, a gente está aqui no Brasil com as nossas tretas aqui, por que a gente vai lá para a França, né? Tá aqui o problema. Então uma estratégia, não sei se ela é correta ou não, mas tem muito um dizer assim do lado do capital e dos autoritários do mundo fascista, que um inimigo externo ele nos une contra um inimigo externo. Acabei percebendo que ter um amigo externo também nos une. A partir do momento que eu comecei a falar aqui em casa, por exemplo, e com os companheiros, tem a possibilidade de ir para a França para fazer um diálogo. Então, isso já gera uma certa organização nossa aqui para raciocinar sobre quem somos nós, sobre coletivamente somos, para dialogar com eles. Então, o fato de ir para lá já gerou essa organização nossa. Quando mandaram a Voyager lá nos anos 70, se eu não me engano, para o espaço, que hoje ela está milhões, bilhões de quilômetros da Terra, tiveram que pegar a música mais bonita do Brasil lá e botaram a música do Tom Jobim, né, Garota de Ipanema. Então tá lá na Voyager a Garota de Ipanema, né, já está fora do sistema solar. Então para a gente ir para a França, a gente teve que se organizar, eu tive que fazer essa apresentação e juntar o que o MST faz. Lisbeth também juntou. Então, esse processo de diálogo, na verdade, é uma forma pedagógica da gente se organizar também. Então, não é tanto uma busca do que eles têm que nós não temos. Então, um pouco nessa toada, né? Aqui em São Paulo, a gente vive, tecnologicamente falando, no Rio de Janeiro, nas capitais, a mesma quantidade tecnológica de recursos. O problema é que aqui eu acho que está mais fora do âmbito do uso da classe trabalhadora, né? Se a gente for pegar esses robôs aí que ficam assentando tijolo com aquelas argamassas, semana passada eu fui do lado na USP, ali tem a BCP, lá tem um laboratório de pesquisa hoje que está com os robozinhos com os seus bracinhos fazendo casinha com essa argamassa. Então aqui a gente já tem tudo. Então eu acho que é muito mais assim, tentando buscar um diálogo com a tua pergunta, camarada Minto. Eu acho que cada necessidade que a gente vai buscar trazer algum tipo de resposta prática aqui, a gente vai utilizar dos conhecimentos e dos materiais e das técnicas, das ferramentas e máquinas que a gente dispõe. Então, por exemplo, agora, a gente vai ser imprimido aqui em São Paulo para produzir algo como 300 casas espalhadas no estado de São Paulo inteiro. Que tipo de tecnologia que vai ter? Vai ser de madeira? Vai produzir em série essas placas? Vai ser uma forma de produção mecanizada que vai permitir algum tipo de modularidade e uma liberdade no canteiro de obras? Quer dizer, acho que a gente vai ser chamado a responder com o dinheiro que a gente tem, com tudo aquilo que a gente dispõe de conhecimento, mas mantendo o princípio da assembleia, o mano a mano, o tete a tete, é nós juntos e estamos aqui trocando ideia. Acho que se a gente perde essa roda,
esse círculo de cultura decisório, que é a política desse processo, aí a gente vai tá fazendo o que a gente aprendeu, que eles nos ensinaram lá da Europa, né? O que eles trouxeram aqui para as Américas foi isso, foi a espada, foi o autoritarismo, o grito, o roubo, né? Isso não é daqui. A gente sabe que aqui rola trocar ideia e fazer em mutirão. Essa é a nossa cultura. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mano, mas era meio isso que eu pensei, assim, acho que tudo que tem lá tem aqui, sabe? Eu acho que a gente vai encontrar aqui entre nós as respostas e eles viriam entrar na nossa dança, pelo que eu senti, assim. Se eles vierem para cá, eles vêm muito mais para dialogar, para aprender, inclusive, que eles querem, e eles querem lidar com a tecnologia daqui, eles não vão trazer coisas de lá, até porque as coisas estão aqui já também, entendeu? Elas só estão no lugar errado, estão só na BCP, e debaixo de uma grande empresa rica para fazer a casa dos bacanas aqui na Playboylândia. Não sei, eu tive a impressão do Cláudio ter aberto o áudio, não sei se ele quer falar agora ou eu estou aqui pulando a cadeira aqui. Eu só queria fazer uma pergunta para o Opa. Chico. Você mencionou uma experiência de misturar acabamentos, né? Como você falou lá do festival. A coisa de fazer o banheiro, né? Que você mostrou. Banheiro Sim. de terra dentro de uma estrutura qualquer, metálica ou estrutura de concreto armado. Existe muito disso? Existem experiências disso acontecendo? Então, lá também é um espaço de inovação, né? Essa proposta que eles fizeram, esse grupo, não foi realizado em nenhum lugar. Foi dentro da liberdade de um espaço de invenção, de um curso de jovens técnicos que estão se formando para construção com terra. Então, isso daí foi, acho que, das 6 oficinas que foram apresentadas lá, essa foi a mais libertária assim, e sonhadora, né, nesse processo de, de reapropriação das estruturas de concreto armado, assim, da própria França. Foi o que eu percebi dialogando com... Interessante que quem estava ali me apresentando era um arquiteto, né? Lá, acho que eram todos ali, não todos, mas a maioria formados em arquitetura, e ele era da Itália. Então, ele estava me contando a inovação que isso trazia. E ele contou uma coisa interessante também, que esse curso de especialização de construção com terra faz esse festival já há muitos anos, né? A cada 2 anos. Só teve uma interrupção na pandemia. E aí ele estava contando de que cada festival, o processo pedagógico dos professores com os estudantes muda também. Aquilo que a gente vive aqui é uma ressonância total, assim, nas experiências de extensão que a gente está fazendo por aqui, nas universidades, né? Ele falou, olha, é a primeira vez que a gente tem a liberdade da gente propor o que a gente ia fazer de oficina. Por quê? Porque nas outras, os professores chegavam e diziam, olha, o grupo tal vai trabalhar com BTC. Quem vai querer o BTC? Vem aqui. Aí vai lá o grupinho e desenvolvia algo de BTC. Então, a tecnologia já era previamente colocada para eles. Foi a primeira vez que eles tiveram a liberdade de propor tecnologias. Então, por isso que ele falou, a nossa oficina aqui é a mais inovadora e crítica possível, porque a gente quis assim, dessa forma. Né? Pegar um prédio que está de estrutura de concreto armado, né? Desde o Le Corbusier lá, e depenar ele e tentar fazer substituição de materiais que sejam aí de baixo carbono, né, de respeito ao meio ambiente. Legal. Chico. Bom, alguém mais gostaria de fazer uma questão? Eu estou aqui me segurando. Vou fazer umas perguntas enquanto o pessoal se anima, então, Chico. Na verdade, eu estou com 2 coisas na cabeça. Uma que vai um pouco, enfim, na linha do que foi colocado aqui. Porque você fala, né, então, que os grandes ateliês, eles são vinculados ao ministério, você não tinha certeza se era da cultura, mas é uma coisa meio, né? E que ele vamos dizer assim, livre desde uma indústria qualquer, pode fazer ensaios ali, como também um curso, por exemplo, não sei se esse
essa especialização de Grenoble, usa frequentemente ali, vai lá, faz alguns ensaios e tal. E daí os próprios companhões, eu não sei se até que ponto que eles também usam ali dessa maneira, ou qual é a relação. E daí fiquei aqui tentando imaginar também o que seria, você chegou enfim, a provocar um pouco essa ideia de que seria muito interessante ter alguma coisa desse tipo por aqui, enfim, e daí eu fiquei imaginando, porque a gente tem, por exemplo, essa coisa, né, dos laboratórios dentro das universidades, né, sei lá, o IPT da vida, e além de todos esses que você se referiu aí, de indústrias, que daí são em outra chave e tal, mas essa ideia de um lugar que é meio livre, é mantido, não sei bem como, né? Então, eu queria entender o que é que você teria como aspiração, né, desse esse lugar, assim, né, trazendo um pouco a ideia da arquitetura livre, esse ateliê livre aí, né? E como é que ele como é que ele funciona? Se puder trazer mais dados, né? Como é que ele funciona mesmo ali na França? E o que você imagina que, enfim, que a gente poderia ensaiar por aqui, né? Não sei se é catalisar ou trazer alguns dados novos, um tempero novo para algumas estruturas que já existem, ou no próprio âmbito do MST, sei lá, na Escola Nacional, sei lá, um pouco isso, né? Se você falasse um pouco mais de como que funcionam os grandes ateliês lá, para que eles sejam esse lugar livre, e como que o que que você imagina que poderia acontecer, como essa ideia plasmar um pouco mais aqui, desse lugar livre de experimentação. Certo. O que eu pude perceber lá, né? Eu acho que as afirmações precisas, elas vão estar numa publicação que o Maxime, que hoje é o diretor do Grands Atelier, nos presenteou, que está na biblioteca da FAUSP, que é um livro enorme, né, que conta a história do Grands Atelier. Então, ele é uma história muito bonita, incrível, acho que a gente tem que beber e aprender muito com ela. E pelo que eu pude perceber, ela é também um espaço de disputa e de tensão e de contradições internas, né? De acordo com o tempo, a gestão muda, então ela fica mais aberta para intervenções contra-capitalistas, anticapitalistas, vamos dizer assim. Então, a presença ou não dos companhões lá numa atividade depende de quem organiza. Eu vou chamar os operários aprendizes aqui para quê, né? Se for um empresário do ferro ou produção de novos utensílios de equipamento de PVC para uma produção hiperindustrial, parará, seriada, talvez o interesse de dialogar com os companhões não exista. Então, se a gente der uma olhada no site do Grands Atelier, tá tudo lá. Então, tem essas atividades das mais capitalistas, vamos falar de uma forma simples assim, as mais progressistas, de um processo freiriano, de canteiro-escola mesmo, né, de entender o processo coletivo de decisão e execução, onde a divisão social capitalista do trabalho, ou seja, o trabalho unitário, né, do ser humano completo, se realiza. Então, vocês viram no vídeo, né, o Patrício estava ali com a camisa do MST super feliz, andando para lá e para cá, demonstrando que o que importa é o tijolo, o que importa é como manejar a colher de pedreiro e como levar o carrinho sem machucar as costas, como parte importante do processo de produção da arquitetura. Então, eu percebi que ele é isso, ele é toda esse leque enorme, ele é financiado, ele é um espaço público, né? Quando a gente fez uma reunião lá com a Anaís e eu, com o Maxime, que é diretor, né, aventando a possibilidade de algum diálogo com atividades aqui de habitação de interesse social do MST, falou assim, seria possível da gente ver, de agendar, e aí faríamos isso em diálogo com o governo aqui da região. O governo da região é o Estado de Bem-Estar Social francês, dependendo das atividades que são realizadas lá, tem um apoio de recursos públicos. A gente falou, ó, se é algo social, se é algo para aprendizado, né, de trabalhadores aí que são sem terra, sem teto, a gente pode conseguir um apoio do governo da região.
E aí financiariam o material, a madeira, o parafuso, o ferro para essas oficinas, e poderiam financiar também os companhões. Os companhões também têm no seu processo de formação, que dura, acho que se não me engano, 7 anos, a possibilidade de fazer viagens internacionais para aprendizado de outras culturas, né? Então eles também viriam, né, nesse sonho que a gente está organizando, para cá também trabalhar e aprender um pouco nos assentamentos. E tudo isso por quê? Né? Como é que conseguimos acessar essa chavinha mais libertária e do trabalho livre? Por conta do Sérgio. O Sérgio entrou em contato com o Patrício e falou, olha, tem, né, o companheiro está indo aí pelo MST e vamos mostrar e abrir as portas daquilo que existe de democrático do Grands Atelier. E fluiu, super fluiu, né? Eles são assim, né, como nós, lutadores aí. Eu acredito que às vezes eles fazem atividades mais mercadológicas até para entrar um recurso, sabe? Ó, a gente precisa alugar o Grands Atelier aqui para guardar o vinho, fazer o palhacinho. Desculpa falar dessa forma, gente, mas aqui informalmente fazer alguma atividade com ferro e tal, e tarará, porque eles querem, precisam, tudo bem, venham, usem, inclusive contribuem com recurso. Eu estava, assim, emendando um pouco na tal da segunda pergunta, assim, eu não sabia, não conhecia muito bem essa história lá de Itapeva, né, dessa experiência das casas ali em terra, que eu achei super legal, porque recentemente também tive numa interação grande com algumas comunidades ali do Sudoeste Paulista, Itapeva, Itararé, e aí foi muito curioso, porque daí, por exemplo, claro, é tudo muito diverso, a gente conhece, enfim, o irmão Alberto, né, a maneira como está, por exemplo, aí como um assentamento, essa espada na cabeça agora, enfim, a gente e vai dar tudo certo, enfim, mas lá, por exemplo, também no Sudoeste, a gente encontrou algumas agrovilas que lá nos anos 80 era barraco, né, era aquela, enfim, barraca de plástico, mas de lá para cá é impressionante. Uma agrovila que a gente teve ali, que acho que é Itapeva até, que é a Agrovila 6, é impressionante, assim, o maquinário que eles têm, quer dizer, um olhar distraído, assim, antes de você chegar na vila propriamente dita, né, é uma mega empresa de agronegócio, claro, né, mas assim, daí você vai ver, a gestão é deles, quer dizer, extraordinário, mas o que me impressionou foi essa coisa dos equipamentos, né, assim, tratores, aquelas coisas que parecem, sei lá, de 1 quilômetro de, sei lá, de lado com aquelas máquinas para, enfim, produzir, para processar e tal. Então, fica com essa imagem aqui, reserva um pouco. Daí a gente foi, por exemplo, lá na Unesp de Itapeva, tem um laboratório de madeira que é um laboratório muito legal. Assim, tipo, tem Sim. muito equipamento, tem não sei o quê, tem aluno envolvido, pereré, pereré. Tem, assim, esse processo que a gente vê, o desvaziamento, viveu, enfim, mais intensamente, mas de desvaziamento e tal. Então, a gente percebeu que tem poucos alunos ali, tem tido uma situação meio de um certo apagamento. Mas, enfim, mas um baita de um espaço interessantíssimo de laboratório. E a gente trabalhando planos para essas comunidades e vendo assim muita resistência até em relação a materiais como esses que a gente defende, né? Os materiais naturais e tal, e muito por conta da facilidade da forma que já estão habituados a fazer ou, né, se habituaram nessas últimas décadas, e um custo que não conta com um monte de coisa, mas e aí o que eu achei curioso é que começou a surgir um pouco mais a aceitação desse tipo de material, quando a questão era bioclimática e também quando a questão era para além da casa em si, né? Quer dizer, o manejo da terra, né? Quando a questão era da hidratação, por conta da seca, que cada vez é mais intensa, então, do manejo que ele é, a gente sabe o que é, e daí ele vai destruindo tudo, os poços caipiras todos secos, já o pessoal furando, né, poços artesianos, enfim. Então, quando eu começava a falar do manejo e trazendo um pouco essa coisa da hidratação da paisagem,
daí essa frequência que a gente tá empurrando a porta começava a surgir. Então, era a bioclimática e a hidratação da paisagem. Enfim, coloquei essas figuras aí na mesa, né? Porque eu ainda estou assim, né? Como é que a gente avança, né? O que poderia significar para um MST uma presença, né? Um apoio, desses grupos, né? De um grupo como é o caso ali enfim, do Crater, junto com esse lugar de apoio dos grandes ateliers. Enfim, estou te provocando aí com essas imagens. E o Pompeia já levantou a mão, mas se você quiser comentar, a gente passa para o Pompeia já já. O que eu vou responder assim, como estava na apresentação da Lisbeth, do MST. Né? O MST é um movimento nacional que está em quase todos os estados brasileiros e tem milhares de pessoas. Então, ele tem um pensamento amplo e diverso. Né? Então, as decisões não são tomadas de uma forma centralizada e tem um pensamento único ou hegemônico, ele é um espaço de debate e de construção de consensos que tem como base a democracia aí dos trabalhadores. Né? Então, é naturalmente repleto de contradições e de mudanças e transformações. Né? Se a gente for ver aquilo que o MST coloca enquanto pensamento, isso vai se dando nos congressos. Né? Então, a cada 4 anos tem um congresso, então tem um texto que vem da base, isso é trazido, e ano que vem vai ter um congresso, né, de 40 anos. Então, palavras como agroecologia não constava inicialmente, né, no movimento. Então, ele está aprendendo, né, é um grande corpo coletivo, onde as pessoas que contribuem vão modificando e alterando ele de acordo com cada vez mais democracia, né, esse que é o objetivo, pelo que eu entendo. Então, isso que a gente está conversando aqui, ele não é um consenso mesmo, né, dentro do próprio movimento. Por isso que eu achei muito importante e relevante trazer aqui essa cartilha, né, feita nos anos 2000, na época da construção da Escola Nacional. Então, aqui nessa época, o movimento se organizou e falou: não, a nossa escola vai ser feita com terra, a partir de muita insistência da Lília, né, principalmente, e aí todo o processo vai acontecer para que ela seja feita de forma militante, né, com os milhares de brigadistas que foram lá. Então, hoje, novamente, a gente está vivenciando, não vou colocar como disputa, porque não é assim, mas são as contradições, né? Então, dentro agora que a gente vai ter nessas casas que vão ser construídas, acho que o mais importante é a democracia e o poder popular, né? Então, a base do assentamento tal, da cidade tal, vai se organizar nas assembleias, em grupos, com os seus técnicos que vão estar lá, arquitetos e engenheiros, e vão tomar as decisões. Eles podem escolher casa de bloco de cimento, estrutura de ferro, telha, seja qual for, e todo o desenho. A gente vai viver novamente uma diversidade aí de projetos, de formatos, de métodos construtivos mais verticalizados, mais horizontais. E assim, o que eu sei é que estamos convidados a contribuir com esse processo. Tem o Fórum de Assessorias aqui no estado de São Paulo, que vai, a partir do momento que tiver consolidado nos próximos 15 dias a quantidade de casas que vão ser aí construídas, aí as assessorias vão ser convidadas a contribuir com esse processo. Eu lembro quando tinha o fórum de... Está aqui comigo. Só um segundo, só, por favor. Diga. Eu estou usando ele. Eu estou usando o telefone coletivo aqui, e aí acabei de informar o coletivo de casa. Então, a gente podemos usar. O que eu estava dizendo, quando tinha o fórum de assessorias técnicas que atuava aqui em São Paulo, também está sendo criado um fórum para debater junto com os assentamentos e tomar essas decisões. Isso ainda não está decidido, a gente vai viver nos próximos meses, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, vou falar o que eu estou vendo, a possibilidade de em Apiaí, lá tem uma produção, tem muita madeira, e as famílias de lá têm muito interesse de fazer casa de madeira, e tiveram algumas reuniões já que tem 3 ou 4 tipologias que foram debatidas. Então, pode ser que lá a gente consiga fazer algo nesse sentido.
tem um assentamento de Lagoinha, que tem uma experiência muito grande de assentados de construção com terra crua, com pau a pique mesmo, adobe e tal. Então, lá pode ser que a gente tenha se partir, né, do conhecimento deles, do desejo deles, essa forma. E temos uma novidade também. A gente tem ouvido falas lá do governo central de Brasília, do INCRA, da Caixa, que eles estão abertos a aceitar, né, estão avisados e estão nos dizendo que sim, que vão aceitar projetos com materiais ditos alternativos que estejam normatizados pela BNT. Essa é a pressão que a gente está fazendo. A BNT já tem aí o Adobe, já tem o Bambu, já tem o BTC, tal, né, até a taipa de pilão, a taipa de mão está sendo hoje debatida. Então, eu acho que a gente vai ter uma nova leva de experiências mais interessantes, assim, porque no começo, lá 2002, 2003, 2004, isso era pouco, né? Era o ABS lá fazendo, a usina junto, a Casa do Camilo, é uma casa só, das 50 que a gente fez o projeto lá, a Lúcia Chimbo, né, a Kemi e o João Marcos, na assembleia inicial, todos queriam casa de adobe. Todos queriam casa de adobe porque o ABS apresentava isso como uma proposta do laboratório. E eles queriam a casa, lógico, mas é quando chega no dia de aceitar, de decidir a tecnologia de cada uma das casas, das 50, 40 e tantas foram para uma técnica de tijolo, né, do bloco de 8 furos de cerâmico cozido, e uma só pessoa que ficou no adobe, o Camilo, que é um mago, né, da construção civil e que se imbuiu da tarefa. Então, essa luta, essa contradição, ela se mantém, mas eu sinto que hoje a gente está, né, coletivamente mais preparado até para entender isso, né, como que o capital se utiliza das suas ferramentas, e tem um livro incrível que eu estou lendo aqui, ó. Nossa, espera lá. Fui conhecer esse livro agora quando estava lá na França, o Tiago que me pediu para comprar um, né, o Tiago Ferreira, que está lá na Unila. Esse daqui é a versão em português. Betão, né? Betão para eles é o concreto em Portugal, né? Mas olha o título do livro, ó. A máquina betão, a arma de construção maciça do capitalismo. E o Sérgio escreveu um texto sobre esse mesmo assunto, acho que em 2014, né? O Sérgio, quando soube desse livro agora, quando eu estava lá na França, porque eu contei, o Tiago, tal, esse livro, a hora que o Sérgio viu, falou, não, peraí que deve ter algum plágio aqui, o cara leu o que eu escrevi. Aí compramos um, né? Aí o Sérgio leu tudo e semana passada ele falou, não tem plágio nenhum, o cara ele tirou da vivência dele. Então, quer dizer, esse debate de que o concreto ele é uma arma de destruição do capitalismo na Europa tá claro. Aqui no Brasil a gente tem também clareza disso hoje, né? Pelo ponto de vista do trabalho escravo, pelo ponto de vista da centralização em torno da Votorantim, né, do hipercapitalismo aí, da ditadura militar e do absurdo que é de destruir o cérebro do trabalhador, que obviamente não tem a capacidade de cálculo que o engenheiro tem. Então aí você mata tudo e vira o reino da morte, que é a construção com concreto. Então tá no livro aqui, né? Não é os malucos que estão falando. Então isso tá diferente, está mais falável hoje. Estava numa aula agora do canteiro experimental, só para terminar essa concordância aqui, lá da FAUSP, na segunda-feira agora de manhã. A professora da Poli, né, a engenheira Cláudia, ela, como pesquisadora do cimento, estava dizendo, olha, nós temos hoje que ter uma outra postura. A própria BCP está querendo, ela vai sempre querer aumentar os lucros delas, óbvio, né? Então ela está querendo criar uma fake news aí de um concreto verde. Isso a gente já está atento, né? Então eles já estão percebendo e vão contar essa historinha aí, cabe a gente desmascará-los mais uma vez. Né? Pompeia. Bom, boa noite para todo mundo. Super obrigado, Chico. É um prazer enorme estar te escutando. Obrigado aí pelo evento, Li, Cláudio, a participação de todo mundo aí. Eu tenho algumas questões que, inclusive, eu perdi o sono essa noite pensando nelas, né? A primeira questão, eu queria perguntar, a gente está no Papo Terra, né? Certo? Qual é o propósito
né, da construção em terra, né? Qual seria o propósito, primeiro, fundamental aí da construção em terra, né? Então, essa pergunta me levou a uma série de reflexões. A primeira é que a questão da comunidade, né, da sobrevivência da comunidade, da justiça social e etc., ela não vem necessariamente por conta do material, mas ela vem predominantemente sobre a questão da tecnologia utilizada para a construção. A gestão é fundamental, né? Foi um dos pensamentos que me veio à cabeça. E aí, uma das vontades que eu tenho de trabalhar com a terra, podendo, trabalhando junto com madeiras de pequeno porte, a gente fazer a ideia do Valdemir, de fábricas, várias fábricas espalhadas por todo o Brasil, né, fazendo, se utilizando de uma tecnologia, de maquinários e de conhecimento todos gerados aí pelas universidades, etc., mas fazendo as pequenas fábricas e a gestão seria, né, obviamente, dessas comunidades, né? E aí me vem... por que a madeira de pequeno porte? Porque plantar árvores de crescimento rápido, e hoje a gente sabe que tem várias árvores na Amazônia com crescimento parecido com o eucalipto e com o pinus, né, de crescimento muito rápido, e são nativas, né, e que a gente, associado à terra, a gente tem o nosso tradicional pau a pique, né? E aí me vem a ideia de poder, já fiz um pouco dessa experiência de trabalhar com pré-fabricados de taipa, que não é ideia minha, isso lá na década de 60, né? Já o Cássio Gil Borsoi fez isso de forma brilhante, depois o próprio Zanini trabalhou nessa linha. E aí, pensando em tudo isso, eu acho que agora que vem o assunto mesmo, é que me incomoda profundamente o fato da gente ter canteiros experimentais dentro das escolas. Me incomoda profundamente. Me incomoda profundamente ter o Crater lá na França do jeito que está. A NASA lá na França. Por quê? Porque é a capitalização do conhecimento. É a concentração do conhecimento na universidade. É claro que tem que ter universidade, é claro que nós temos que ter desenvolvimento de tecnologia, mas isso precisa ser pulverizado em milhares de pequenas escolas, de pequenos canteiros experimentais nos locais, porque não tem sentido, na minha maneira de ver, desenvolver uma tecnologia em Adobe lá no Crater e levar do Crater esse conhecimento lá para o sertão do Piauí. A terra que eu tenho no sertão do Piauí não tem nada a ver com o Crater, né? Então, e aí essa seria a grande revolução das escolas. As escolas, no formato em que elas estão hoje, né, elas estão completamente ultrapassadas. Todos vocês que já deram aula sabem que metade dos alunos ficam no celular quando estão em classe. Quando a gente propõe algum trabalho prático, é muito legal, mas onde é que eles, de fato, eles vivenciam a tecnologia, vivenciam a escola? Dentro das comunidades, né? Saindo das escolas, saindo da classe de aula e indo lá vivenciar, né, essa experiência junto com as comunidades organizadas. Então, desculpa, é quase um desabafo, porque ultimamente eu questiono muito esse sistema nosso de ensino, onde nós temos um sistema de ensino do século XIX, do século XX e aluno do século XXI. Isso não vai dar certo, não vai dar certo, né? Então, uma das maneiras é
eu vivenciei um caso muito interessante em que uma escola resolveu não ter paredes e resolveu fazer os alunos irem para um canteiro de obra fazer construção em terra. Terra e madeira. Eles fizeram isso porque era o que estava no tema a ser desenvolvido. E os alunos, dentro do canteiro de obras, crianças, hein? Estou falando crianças. As crianças, dentro do canteiro de obras, elas aprenderam a fazer gabarito de obra. Tinha criança de 7, 8 anos de idade fazendo gabarito com o triângulo de Pitágoras. Ora, então o triângulo de Pitágoras me serve para tirar o esquadro para poder fazer a obra. Depois, toda a parte de desenvolvimento da fundação, com pedreiros, mestres de obras participando e instruindo. Quem estava dando a aula eram os pedreiros e mestres de obras, né? Os carpinteiros. Como é que tira o esquadro? Como é que faz a questão do ângulo? As palavras foram trabalhadas também com os outros professores das outras áreas. O tipo de terra foi analisado por professores de geografia. A localização dentro do território foi trabalhado com professores de geografia e história, as palavras em português, ou seja, foi uma vivência que as crianças jamais vão esquecer, jamais. Eu fico querendo, me dá vontade de passar isso para as universidades, né? E só para terminar e não ficar nesse discurso que é um pouco sonhador, talvez, né? Eu me lembro de que, na Idade Média, e isso na França é muito forte, né? Que eram os ofícios, né? Aquelas construções, né? Feitas com os mestres de obras para fazer catedrais, etc., e que todo mundo aprendia tudo na construção real, né? Principalmente espalhados pela França, né? Então, eu penso que a assistência técnica, eu não sei como é que você vê isso, Chico, a assistência técnica, você vivenciou na usina, você sabe muito bem, né? Dentro do canteiro de obra, na inserção do território em que ele está, ele é muito interessante para o desenvolvimento da própria comunidade, né? Eu penso assim, mas eu queria ouvir um pouco, desculpe esse discurso um pouco acalorado, veio da noite para o dia, e eu queria ouvir você nesse sentido. Desculpa. Olha, professor Pompei, eu queria agradecer a sua fala e a sua indignação. Ela nos enche de energia também para continuar fazendo as coisas todas. Eu concordo plenamente com tudo que você colocou, né? Essa indignação diante do ensino que não ensina arquitetura, né? Partindo do entendimento que você apresenta, é muito grave o crime que a gente vive civilizatório de que as faculdades de arquitetura não ensinam arquitetura. Teria que mudar o nome de todas as faculdades para faculdade de planejamento, de idealização, de teoria da arquitetura, porque arquitetura nenhuma se faz nos cursos. Então, eu sou estou completamente de acordo com tudo que você falou, professor. Assim, mas só um comentário assim que eu acabei ficando muito bem impressionado com essa minha ida lá para a França, que foi dialogando com os professores lá do Crater. Eles estão falando a mesma língua que a gente aqui. Acho que isso que eu achei muito bonito de ver, né? Eles já têm aí 20, 30 anos também de experiências, viram coisas que não se faz, né? Equívocos civilizatórios, né? Crimes aí, e perceberam que o diálogo é o caminho, quer dizer, não existe a transposição de técnicas, a transposição autoritária de pensamento, de método, de saber fazer. Então, hoje, assim, o que o Thierry, né, e
e Anaís, né, que são as pessoas com quem mais dialoguei lá, o método que eles trariam, se eles viessem aqui para o Brasil, seria isso, de sentar na roda e ouvir, trocar ideia. É isso. E aí, o que vocês sabem fazer? Ah, eu sei isso, a minha avó fazia não sei o quê, meu avô fazia nananã, e o pau a pique é isso, e ele é uma solução tecnológica que merece aprimoramento, investimento científico, mas em cima de uma base de milhares de anos de conhecimento de um território que precisa do pau a pique, precisa dessa tecnologia. Assim. Então, eu fiquei muito bem impressionado de ver que eles também têm esse método, vamos dizer, né? São marxistas, materialistas, históricos, dialéticos, e a classe trabalhadora é que tem poder real sobre as coisas, né? E qualquer outra coisa é golpe, é crime, é morte, assim. Então, o que, se a gente conseguir fazer, que seria muito importante, que nessas experiências próximas que a gente vai ter no Minha Casa Minha Vida Rural, essa produção, né? A gente estava conversando, né, outro dia aqui no próprio Papo Terra, preparando essa atividade de hoje, o Li falou que o Valdemir está presente aqui, que nesse momento está produzindo, né, uma casa de pré-fabricado de pau a pique, o Lotufo também fez muito isso, Pompeia. Então, acho que a gente vai ter uma leva nos próximos 3 anos de governo Lula para ter encontros, né, entre construtores e canteiros escolas por aí, né, fora da universidade, fora dos muros, nas comunidades, aprendendo a reconhecer o que o povo tem de conhecimento nas mãos. E aí, uma coisa interessante assim que eu pude vivenciar no Labiab Gefal, quando estava na graduação, inclusive Pompeia, foi muito legal de ver o Labiab Gefal na sua tese, né, sobre os laboratórios de habitação. E uma coisa que eu vivenciei que foi muito interessante lá, quando a gente fazia o diálogo com os guaranis aqui de São Paulo, né? A gente estava lá trabalhando com eles, fazendo alguns projetos de escola, de casa, de saneamento, e a Maria Inês Ladeira, né, antropóloga do CTI, nos convidou, o grupo de estudantes, para contribuir numa aldeia de Mongaguá. Então, qual que foi a nossa tarefa? Assim? Era de contribuir para que os guaranis de Mongaguá pudessem acessar uma verba que tinha da FUNAI lá, eu me lembro agora se era 5, 10 mil reais, para construir algumas coisas. Então, a nossa tarefa foi de transmutar essa relação do Estado brasileiro, que tinha uma verba pública, com as necessidades ancestrais deles. Assim. Então, o aprendizado foi total, né? Eles, a gente precisa de tantos pregos, a gente vai precisar de tanto de algumas cantoneiras aqui, ou não vamos precisar de nada porque a gente já tem também, tem aqui na mata. Então, acho que a nossa tarefa nesses canteiros escolas é isso, não ser colonial, né, na forma autoritária da arquitetura que está nas escolas. E isso tudo tem que ser destruído mesmo, assim, pela base, né? Bom, Chico, enfim, está aberto o microfone aqui ainda para quem tiver, né, sentir que quer seguir aqui, quer conversar sobre algumas outras questões. Você sabe que eu falei, Chico, que as coisas que o pessoal se sensibilizava mais com esse tipo de uso de material natural, a bioclimática, a hidratação da paisagem, mas eu esqueci uma que foi que você falou agora, que é interessante, é a coisa da ancestralidade. Porque todas as comunidades ali, quando queriam recuperar alguma coisa que era, né, alguma coisa que é uma cola mesmo da comunidade, que tem a ver com a origem e tal, também vinha. Era o pau a pique, ou era a terra e a madeira apareciam de alguma maneira. E achei curioso o que você falou também que lá no, né, aquela experiência que o Cláudio até chamou a atenção lá nos grandes ateliês, que eles estavam fazendo então esse ensaio de voltar com os materiais, né, na recomposição, nos retrofits da vida. E achei curioso assim que de alguma maneira isso aí conflui, né? Essa ideia da ancestralidade, mas também né, nessa convergência socioecológica. Tem uma coisa importante que acho que você colocou agora, Li, assim,
como que eu, pensando um pouco no percurso, né? Como é que eu estou hoje aqui conversando com o Papo Terra, né? Sobre esse assunto. Quando estava na usina, em 2002, a gente tinha um debate, né? A partir lá do movimento estudantil mesmo, né? Falava, porque o que aparecia para a gente, essa construção, essa bioconstrução? Parecia um fetiche. Tem o sítio de não sei quem, tem um bacana lá em Alphaville, tem um bar na Vila Madalena. Meu, que coisa ridícula. Então, a gente tinha ali no grupo com quem eu convivia, que a gente debatia, essa postura, né? Inclusive uma repulsa à bioconstrução por conta dessa apropriação da elite, né? De uma forma fetichizada. Mas aí devagarinho, a cada dia, a cada momento, vendo, né, e percebendo o mundo e o quão é importante é isso, se for apropriado pelos construtores, que a Terra está aí, né? A Terra está em todo lugar, ela é que nem o ar, né? Ela não consegue ser tratada como mercadoria. Então, ela é super democrática, popular e radical contra os donos do dinheiro, né? A gente não precisa do dinheiro deles, a gente precisa das nossas mãos e o conhecimento cuidadoso para a terra não ser destruída pela água e pela chuva, parará. A história da boa bota, a história do bom chapéu e tal. Então, eu acho que tudo casa, eu acho que está tudo junto, sabe? É um exemplo de sinergia da totalidade, né? De pensamento, de material, de democracia, de tudo. Então, é como se o verde, né, os ambientais se juntassem com os vermelhos e percebessem que não dá para se separar, né? Que é até brincando, né? A gente brinca aqui em casa que os verdes mais os vermelhos vão conseguir ganhar dos azuis. Nada contra o azul, mas é brincando com as cores, assim. Né? Que como muitos países da Europa fizeram assim, né? Para conseguir ter maioria, inclusive no Congresso, né? Para votar leis que pudessem ter o estado de bem-estar social lá, né? Então, acho que quando o Lula chama a Marina de volta para o governo, é um passo importantíssimo. Então, nós, verdes e vermelhos juntos, vamos ver se a gente consegue ter uma democracia aqui na Terra. Estou pensando em fazer uma brincadeira assim, a ideia entre os grandes ateliês e uma infinidade de pequenos ateliês ou pequenos canteiros, né? Como o Sim, Pompeia que convocou, né? Ou os dois juntos se complementando, sei lá eu. Estou ainda tentando buscar o que pode ser alguma bandeira, assim, né? Para a gente, vamos dizer assim, acrescentar, né? sim. De ter a qualidade que tem lá de maquinário, de investimento público nesses espaços. Nesse momento, tem a possibilidade de ter algum projeto de pesquisa também, que o ABS está escrevendo para a FAPESP, coisas desse sentido, mas depende de aprovação ainda, né? Então, de qualificar com verba pública, como foi em Itapeva, naquela marcenaria que apareceu a fotinho ali, as cooperadas lá da Agrovila 4, que produziam todas as portas e janelas e madeiramento nessa cooperativa, era recurso da FAPESP, era recurso da CAPES, do CNPq. Então, da gente buscar, quando for fazer 100 casas, por exemplo, em Apiaí, agora vão ser 15 só, mas depois tem bastante de reforma, de comprar maquinário, né, para os assentamentos, e ter esses espaços de formação com máquinas, né? Pegar o lelé que tem dentro da gente e fazer acontecer, né? Muito bom. Ou não sei se mais alguém gostaria de levantar alguma questão. Temos aqui ainda alguns minutinhos. Eu gostaria, Oba, diga lá, Maria. primeiro, agradecer também pelo papo, Chico, e a todo mundo do Papo Terra. Eu acho que assim, a convocação que o Pompeia fez é muito relevante, importante, urgente, desde a infância, né? Mas acho que a gente está aqui num local que a gente está dentro da faculdade de arquitetura, né? Então acho que é importante também pensar primeiro nesse lugar, né? E o quão a gente é alienado desse conhecimento da Terra na formação de arquitetura. Então, assim, se era um nicho, se era um fetiche, hoje não é mais, né? Então, acho que a gente tem que fazer o que é possível fazer para que esse conhecimento seja um conhecimento regular, né? Vamos dizer assim, não como uma coisa alternativa ou como uma coisa
uma especialização, né? Mas algo que a gente aprenda desde o início, né, na nossa formação. Acho que é importante pensar nisso. A gente aprende a fazer cálculos básicos, né? Sempre a partir do concreto, nem da madeira a gente aprende. Então, acho que assim, acho que é importante pensar nesse lugar que a gente tem hoje, né? De minimamente incluir esses assuntos no currículo, mesmo não tendo um canteiro, ou, né, buscando ter canteiros pequenos espalhados, ou grandes canteiros, mas é importante, né, o mínimo que a gente puder de inserção desse conhecimento na formação básica do arquiteto, acho que é bem-vindo. É isso. Obrigada de novo, Chico. Eu vou comentar uma coisa, então, que eu acho super importante, que o Minto que me ensinou lendo no mestrado dele, que ele vai lá na FAUSP ouvir professores lá da Faculdade de Arquitetura exatamente sobre a prática física, né, motora, manual, muscular, do sangue, do suor, que faz a arquitetura com as mãos para esses professores de arquitetura. E aí, na introdução do trabalho dele, ele traz um trecho que, para mim, foi muito elucidativo para compreender esse crime das faculdades de arquitetura e do Ministério da Educação junto, né, que é o capital tomando conta do conhecimento na sua forma mais destruidora, de chamar de faculdade de arquitetura quando não é faculdade de desenho. Então, e aí o Minto me contou essa história que a Mel conta, que tem um momento lá na França, que o rei Luís alguma coisa, acho que 14, 15, 16, que perdeu a cabeça até, ele gostava muito do 14, Luís XIV. Ele gostava muito daquilo que tinha construído depois de vários morros ali, vai, sobe, desce e chega lá na Itália e na Grécia. Então, o rei ele queria que os palácios lá da França tivessem a cara da arquitetura clássica. Ele despacha para lá os melhores desenhistas do reino, que passam o tempo lá com as suas carruagens, copiam tudo e voltam para Paris. Quando eles voltam para Paris, eles vão criar a Faculdade de Belas Artes, que é uma faculdade de arquitetura, mas aí eles não sabem construir nada, eles só sabem fazer belos desenhos. E aí de lá para cá tem uma derrocada e que o mundo inteiro copia esse modelo. Então, vamos dizer assim, o rei Luís XIV, ele segundo essa narrativa que a Mel conta, como um processo, né, dessa história, um grande culpado. Então a gente precisa destruir esse cara mais uma vez, cortar a cabeça dele e pegar a cabeça do operário que foi cortada por ele e botar no lugar de novo, ligado ao corpo, e fazer o ser humano inteiro. Assim. Então é um manifesto fora Luís XIV e trazer a arquitetura de volta para a classe trabalhadora. Eu não sei como é que a gente faz no MEC para mudar todas as normas e regras do ensino da arquitetura. Né? O canteiro experimental, que não é o lugar ideal, né, como bem colocou Pompeia, ele nem é obrigatório nas normas do curso. Então, a nossa luta ela é longa ainda. Chico, eu acho que a gente não tem um caminho, né, traçado já para fazer essas alterações no MEC, mas acho que as experiências que a gente tem construído são muito importantes e relevantes para dar subsídio para essas mudanças serem feitas, né? Acho que as experiências que o Pompeia, né, e Valdemiro, a gente teve oportunidade de trabalhar junto um tempo com esse tipo de experiência, né? De sair da sala de aula, que já é uma grande algo, né? É uma grande vitória, e construir no território, né? Não construir num laboratório ou Claro que é importante o laboratório, mas é também importante sair e fazer coisas que sejam perenes e que sejam fruídas, né? E utilizadas, né? Acho que isso é o foco da arquitetura, né? Então, acho que é importante construir caminhos, né? É isso. Legal, Mari. Muito bom. Estamos nos aproximando das 8 horas. Eu estou pensando em passar a palavra para o Cláudio. Cláudio, para você dar uma fechada aqui. Vamos? E aí, mas antes de mais nada, agradecer a todos aqui pela adesão aqui a nosso Papo Terra. Como eu coloquei para a Márcia aqui no chat, a ideia é que a gente vai colocar na nossa página do YouTube, que está se iniciando, mas que esse vídeo a gente espera que possa também circular para aqueles que não puderam estar aqui hoje. Mas, Cláudio, está com você para você fechar aí. Chico, mais uma vez agradeço imensamente aí essa
esse papo bom. Eu, sinceramente, não sei o que dizer. Acho que foi muito legal, né? Foi essa experiência do Chico na França. é, eu não tinha ideia, né, de que tudo isso acontecia lá, do jeito que acontecia, e acho que isso foi muito importante para ele, né? Pessoalmente falando, profissionalmente, sei lá, mas acho que o Papo Terra foi muito além, né, do que normalmente ele foi até então, né? E a epopeia do Pompeia no final foi assim fantástica, né? Uma revolta total. Acho que tem tudo a ver com tudo que foi dito até agora, né? Então, sei lá, só tenho a agradecer, né? E é isso. Muito obrigado. O Chico, de repente, pode fazer as palavras finais você, Chico. Pronto, daí você fecha com É, chave de ouro aqui, nós. acho melhor. Eu queria agradecer muito ao Papo Terra, aos professores, né, quem está aqui presente ouvindo, né, nosso papo, e queria fazer uma reflexão que é a seguinte, assim, quando o Cláudio disse agora, né, que foi muito importante para ele ir lá para a França, foi super importante para mim ir para a França. Mas como é que a gente faz para isso não ser uma experiência de um ser humano, indivíduo, repolho pessoal, assim, e que essa experiência, acho que o próprio fato de a gente estar aqui conversando publicamente sobre isso é uma forma de que esse recurso público investido nessa bolsa de pós-doutorado da CAPES, né, que é um recurso federal de pesquisa, ele possa repercutir na luta da classe trabalhadora como um resultado prático e não um diálogo teórico, assim. Então eu fico muito preocupado com isso, de como que a gente possa avançar coletivamente com essa ida para lá, né? Então, quando eu estava por lá, a grande preocupação é que ano que vem mais pessoas possam ir para lá poder beber daquilo que tem de interessante, né? Então, de fato ir atrás de uma parceria, de um intercâmbio, de mais pesquisadores daqui irem para lá e eles virem para cá, numa relação de fato dialógica, assim. Se a gente não se deixar embevecer pela beleza da Torre Eiffel, daqueles palácios que foram construídos de forma autoritária pelos arquitetos amigos do rei Luís, que foram copiar tudo lá na Itália, e perceber o quanto que tem de autoritarismo, de fascismo naquele museu, que tem aquela pirâmide lá, com aquele bando de coisa lá dentro, que se chama de obra de arte, e entender que a gente pode ter uma relação de diálogo mesmo, assim, com essa ida para a França, meio nessa ideia da gente se organizar para trocar ideia com seres de fora, isso nos une. Então, de fato, eu ficaria feliz pessoalmente se isso se desdobrasse e que esse recurso público investido na bolsa e na passagem, na viagem, ela pudesse reverberar e que a gente conseguisse, nessas próximas casas que a gente vai construir aqui no Brasil, utilizar de uma forma inteligente essa estratégia de aprender com pessoas de fora sobre aquilo que a gente mesmo já sabe, né? Como que estrategicamente a gente consegue dar luz, dar valor ao conhecimento dos trabalhadores sobre o pau-a-pique, sobre a taipa, sobre a madeira, sobre o bambu, e que já está aqui. Então, o objetivo é esse. Então, seria importante que a gente conseguisse acabar com o cimento. Brincando com o final da conversa aqui, agradecendo mais uma vez, principalmente acho que é o Cláudio, que é o grande culpado dessa história toda, e ao Sérgio também, que tem contribuído com todos nós aqui, né, na crítica ao capital e trazer à tona o trabalho livre e a arquitetura livre. E por fim, só para falar um pouco da pesquisa, ano que vem a gente vai ter, então, se tudo der certo, uma exposição, né, da arquitetura livre produzida aqui na Grande São Paulo pelos movimentos populares, pelas lutas aqui da moradia na periferia paulistana. Então, a gente está, né, o nosso grupo de pesquisa
da São Judas, fazendo esse inquérito na periferia de São Paulo, recolhendo depoimentos, fotos, projetos, para juntar numa exposição e, se tudo der certo, numa publicação. Então, junto dessa parte prática da luta da construção com terra autogestionária, junto ao MST, tem essa parte de documentação histórica, da gente poder perceber que essa arquitetura livre ela não é de resistência, mas que a gente está num outro momento político, passou o bolsonarismo, e é um momento de existência, assim, é a nossa hora de ampliar, produzir, construir e fazer da forma que a gente acredita, contra o capital mesmo, assim, né? É isso aí. Muito obrigado. Maravilha. Boa noite a todos, minha gente. Até o próximo Boa Papo noite. Terra. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Parabéns. Noite. Boa Valeu, noite. valeu. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até. Boa noite. Abraços. Boa noite.